Olá, boa tarde. Estou aqui só a fazer um pequeno live para vocês, para falar um pouco sobre a minha experiência, o que é que eu vejo acontecer na passagem de consultor para broker do imobiliário. Tenho-me a abstrair, estou aqui no escritório dos barulhos que vão vendo aqui à volta, mas acho que consigo fazer a coisa como deve ser. Bom, fazendo um pequeno enquadramento de como é que funciona este mercado. Deixa eu pôr isto assim mais um bocadinho. Ok. Como é que funciona este mercado? Se nós quisermos fazer assim um balanço, é um mercado que obviamente é muito atrativo e é muito apetecível, muita gente vem trabalhar para ele. O ano passado, durante o confinamento, entre março e abril, por aí, abriram cerca de 400 imobiliárias em Portugal. Em setembro tinham fechado também 400. O que é que eu não consigo saber? Eu não vos consigo dizer se foram os mesmos 400 que abriram que voltaram a fechar. Mas este, digamos que é a dinâmica do mercado. Uns abrem e outros fecham. E porquê é que isto acontece? O que é que leva a isto? Eu acho que na gente tudo também está um bocadinho a necessidade que há de interpretarmos este mercado e de percebermos quais são as variáveis. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que motivou alguém um dia a querer ser broker? Se nós formos analisar, pela minha experiência, uma boa percentagem das pessoas que se tornaram brokers no imobiliário eram consultores, e consultores de redes comerciais, de redes de franchising, Centros, Eras, Remax, algumas redes locais, e que houve um dia que tiveram esta ambição. E a primeira pergunta que têm que saber responder é: porquê é que têm esta ambição? O que é que tu queres? Eu vou-vos dizer qual é a equação errada, e que eu sei, e nas conversas que eu tenho com alguns deles eu consigo perceber em que isso aconteceu em algumas situações. Eu vou ser broker porque eu faturo 100 mil euros, tenho uma comissão de 60% ou 70%, os outros 30 ou 40 mil eu vou entregar ao broker, e se eu for broker vou ficar com os 100% desta comissão, portanto eu vou ganhar 100 mil euros, e agora aqui, para dinamizar isto mais um bocado, vou contratar aqui 3 ou 4 ou 5 pessoas, e ao contratar estas pessoas, até lhes pago 60% ou 70%, fico com o resto e vou ganhar uma pipa de massa. Pois é, esta equação está toda errada. Porque a primeira pergunta que tu tens de saber responder no dia em que te tornares broker é: quem é que é o teu cliente? Porque naquele momento, o teu cliente, quando tu és broker, deixou de ser o cliente final e passou a ser o teu cliente interno. O consultor é o teu cliente. Eu já falei, até por causa do programa ao salto, isto é um dos módulos que nós trabalhamos no programa ao salto, que é a passagem para broker. Eu já falei com alguns brokers de imobiliárias ditas tradicionais, ou locais, que trabalhavam nas grandes redes, que passaram para uma rede ou para a sua loja, construíram a sua marca própria e que depois começam a ter os dilemas, que é: quem é que é o meu cliente interno? E aquilo que me dizem muitas vezes é: nos primeiros 15 dias do mês eu estou a gerir a minha equipa e a ver se aquilo funciona, ali a pôr a malta a funcionar e tal, a ajudar a fazer negócios. A dia 15 eu vejo que o negócio não vai acontecer, vou eu para a rua para vender, porque o mês tem que ser, eu tenho que pagar as contas. Pois é, então tu não és uma coisa nem outra. Tu não percebeste ainda sequer quem é que é o teu cliente, porque o teu cliente deixou de ser o cliente final e passou a ser o teu cliente interno. E tu, quando fazes esta passagem para broker, enquanto consultor, só tens dois caminhos. Caminho A: vais contratar um diretor comercial para gerir estas pessoas, e tu não as vais gerir, e tu és comercial. Caminho B: és diretor comercial e não vais vender, vais ajudar estas pessoas a crescer e a fazer o seu negócio. Ainda tens um caminho C: ser broker sozinho, não contrates ninguém para fazer a tal outra parte de ajudar a não ser... Esquece, és tu o único comercial. Monoloja, único comercial, e estás a trabalhar para ti. Mesmo assim, vais ter alguns desafios que vais ter que enfrentar. Mas tu seguires este caminho de repente começares a querer criar uma estrutura comercial, tu começas a ter estas dúvidas. Em primeiro lugar, quem é o teu cliente? Porque o teu cliente passou a ser o consultor, e no momento que o teu cliente é o consultor, passaste a ter outra equação em cima da mesa. Uma pessoa, se estiver a recrutar, um broker que esteja a recrutar, hoje em dia, não é há 11 anos quando eu comecei, mesmo começando numa marca de líder como a Remax, sem estrutura nenhuma, conseguíamos fazer a loja crescer em pleno, a economia toda arrebentada, conseguia-se fazer isso, porque na concorrência
O serviço que era disponibilizado aos consultores não era assim tanto. Hoje em dia não é isso que acontece. Hoje em dia alguém que quer abrir um negócio de imobiliário, vai ter uma concorrência feroz de todos os outros que estão cá. Um colega meu que abre um negócio numa imobiliária, hoje em dia, se estiver aqui ao pé de mim, eu vou-vos dizer o que é que no meu projeto nós temos de serviços catalogados que fornecemos aos nossos consultores. São 20 serviços que nós temos. Como é que alguém a abrir uma imobiliária vai poder combater com isto quando vai poder oferecer 1 ou 2 ou 3 serviços? Não vai poder oferecer mais do que isto, é impossível, porque senão economicamente não é rentável. E, portanto, ao abrir hoje uma imobiliária, nós estamos a concorrer, quem abrir está a concorrer com estas pessoas que já têm toda esta estrutura montada. E, portanto, isto começa logo. As coisas às vezes não funcionam bem, ou muitas vezes não funcionam bem por causa disto, é por causa da percepção de quem é o nosso cliente. Mesmo que estejam a abrir uma imobiliária de rede, está tudo bem, mas quem paga as contas depois é cada um dos brokers. E se tu fores concorrer com alguém que já tem lá os serviços todos ali ao teu lado, o consultor, só por um mero acaso é que não vai trabalhar no outro lado. Vai trabalhar contigo, se calhar, e depois começa a ver o que há ali e vai querer saltar para lá. E, portanto, isto é uma das coisas que nós ensinamos no Salto, que é como é que nós conseguimos construir uma matriz em que seja rentável ser broker e se consiga concorrer neste mercado altamente competitivo. Então, se nós quisermos construir assim uma matriz de 4 segmentos, o que é que nós temos? Temos 4 formas de entrar neste mercado como brokers. Em primeiro lugar, baixo serviço ao consultor, não é o cliente final, é sempre ao consultor, que é o nosso cliente, é o cliente interno. Baixo serviço ao consultor e baixo custo. Tipicamente são as imobiliárias tradicionais que estão neste segmento. Não têm muito serviço para oferecer, também não têm assim grandes custos. São projetos que dificilmente no mercado de hoje vão conseguir vingar. É claro que há uns que vão conseguir vingar, mas se vimos pelos grandes números, uma maioria não vai conseguir vingar. Depois podemos ter uma outra matriz que é alto custo e alto serviço. Isso é onde estão já as majors, ou quando estão imobiliárias como a minha e como outras marcas, Century, Eras, Remax, etc., mas que já têm um nível de faturação e um nível de serviço que entregam aos seus consultores, que faz com que estão a oferecer muito serviço, mas têm um custo elevado. E isto é algo que para no arranque é mortal, ninguém consegue fazer isto, quer dizer, isso é um projeto que não vai correr bem. Depois temos uma outra matriz, em que temos um alto custo e um baixo serviço, que é o quê? Que é quando arrancamos com uma imobiliária de rede. Numa imobiliária de rede já temos um custo mais elevado, mas o serviço ainda é baixinho. O que também é complicado, que é a tal concorrência que não é uma concorrência muito fácil. E existe há uma fórmula que resulta em que conseguimos ter um baixo custo e um alto serviço. Eu não vou dizer aqui como é que isso faz, porque isso faz parte de um dos conteúdos do Salto, mas há uma fórmula para se conseguir ter concorrencialmente um alto serviço com um baixo custo e que passa por nos associarmos a alguém cedendo parte do nosso capital social, mas crescemos já com uma estrutura montada e que nos pode prestar este serviço. E, portanto, hoje em dia e cada vez mais, se alguém quer no imobiliário vingar e crescer, ou fazer crescer um projeto de imobiliário que seja um projeto de referência e que se aguente neste mercado em que cada vez mais vão haver estas aglutinações das majors, depois há os outros que vão ficar com os restos e há uns que vão se conseguir situar em alguns nichos e vão conseguir safar e resolver bem a sua vida. Isto numa perspectiva de sermos empresários, não é para ganhar 1000 euros ao final do mês, porque isso mais vale trabalhar para terceiros, porque isto com os encargos e com os riscos que se correm não faz sentido nenhum. E, portanto, esta equação do que é ser broker e como é que se faz esta passagem de consultor para broker é o 5º pilar do Salto, é o último pilar, e nós ensinamos como é que isto se faz, quais são as variáveis e como é que nós temos formas de mitigar o risco e aumentar a rentabilidade do nosso projeto e a aceitação e o crescimento do nosso projeto no mercado. Esse é um dos módulos que sou eu a dar, porque é a minha experiência de 11 anos que eu vou pôr ao serviço de quem fizer esta formação. E é tudo, espero ter ajudado e esclarecido. Se tiverem alguma dúvida, liguem-me, mandem mensagens como têm feito, naquilo que eu puder ajudar eu estou cá. Obrigado e até breve.